Causos que meu avô contava. Relatos do interior do Brasil. Capítulo 1. As raízes da memória. O aroma do café recém-coado invadia a varanda enquanto o sol começava a despontar no horizonte. Era sempre assim que as histórias começavam. Meu avô, sentado em sua cadeira de balanço, com as mãos calejadas pelo trabalho na roça, sorvia lentamente seu café e, quase como um ritual, limpava a garganta antes de começar mais um de seus causos. Você já sentiu aquela magia de histórias contadas por quem viveu tempos que parecem cada vez mais distantes da nossa realidade? Aquele momento em que o passado ganha cores, cheiros e sensações através das palavras de alguém que carrega consigo a memória viva de um Brasil profundo. As histórias que vou compartilhar com você nessas páginas são retalhos coloridos de um Brasil que resiste ao tempo, que persiste nos cantões mais remotos de nosso país e que, por incrível que pareça, ainda pulsa dentro de cada um de nós. São causos de simplicidade, sabedoria, fé e superação que meu avô contava nas tardes mornas do interior, onde o tempo parecia correr em outro compasso. Cresci ouvindo essas narrativas, muitas vezes repetidas, mas sempre com algum novo detalhe ou inflexão que as mantinha vivas e pulsantes. Histórias sobre assombrações que rondavam as fazendas, sobre festas que duravam dias, sobre colheitas fartas e outras nem tanto, sobre compádrios e solidariedade, sobre um Brasil que se transforma, mas que mantém sua essência nas pequenas comunidades espalhadas por este país continental. Meu netinho, dizia ele com aquele sorriso que revelava alguns dentes faltando. O Brasil de verdade não está nos livros de história. Está nas histórias que a gente vive e passa adiante. E é exatamente isso que pretendo fazer aqui. Passar adiante essas histórias para que elas continuem vivas, para que esse Brasil profundo e autêntico não se perca na velocidade dos tempos modernos. Lembro-me do dia em que perguntei ao meu avô por que ele gostava tanto de contar suas histórias. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, balançou-se em sua cadeira, olhou para o horizonte e respondeu: "Quando a gente conta uma história, a gente não morre nunca." Foi aí que entendi o poder transformador dos causos do interior brasileiro. Eles são mais que simples histórias. São instrumentos de permanência, de resistência cultural, de transferência de conhecimento ancestral. Você também deve ter suas histórias, aquelas que ouviu de seus pais, avós ou vizinhos, aquelas que fizeram seus olhos brilharem quando criança, que provocaram risos ou arrepios, que ensinaram lições sem parecerem lições. Se você tem, sabe exatamente do que estou falando. Se não tem, prepare-se para adotar as histórias do meu avô como suas, porque é assim que a tradição oral funciona. As histórias vão encontrando novos portadores, novos contadores, e assim permanecem vivas. Cada capítulo que se segue é uma pequena janela para esse Brasil interiorano, cheio de sabedoria popular, de crenças, de trabalho duro e de esperança renovada a cada amanhecer. Não espere encontrar grandes feitos ou nomes que estão nos livros de história. Aqui, os heróis são pessoas comuns que enfrentam o cotidiano com coragem, que transformam o simples em extraordinário, que encontram beleza nas coisas pequenas. Então, acomode-se bem, imagine-se naquela varanda, com o aroma de café no ar e o cantar dos pássaros ao fundo. Deixe-se transportar para um tempo em que as histórias eram contadas olho no olho, em que a palavra tinha peso e as lições eram aprendidas através dos causos, das parábolas, das experiências compartilhadas. Venha comigo nessa viagem pelo interior do Brasil, pelos recantos da memória, pelos caminhos que meu avô percorreu e que agora compartilho com você. Como ele sempre dizia antes de começar, preste bem atenção, porque essa história tem muito a ensinar. Capítulo 2.
A sabedoria das águas. Meu avô sempre dizia que foi o rio quem lhe ensinou suas primeiras e mais importantes lições. As águas sabem mais do que qualquer homem, costumava afirmar enquanto observava o córrego que cortava suas terras. Elas contornam os obstáculos sem brigar com eles, seguem seu caminho com paciência e, no final, sempre chegam onde precisam chegar. O Rio das Almas, como era conhecido na região, serpenteava por entre morros e vales, cruzando fazendas e pequenos vilarejos. Era um rio de águas claras e temperamento variável. Na seca, tornava-se manso, quase tímido. Nas cheias, mostrava sua força, lembrando a todos o respeito devido à natureza. Foi nesse rio que aconteceu um dos causos mais famosos contados por meu avô. Era época de cheia, início de dezembro, quando as chuvas já tinham transformado as estradas em lamaçais e os rios em corredeiras furiosas. Seu João Batista, compadre do meu avô e homem de fé inabalável, precisava atravessar o Rio das Almas para chegar a tempo na cidade vizinha, onde sua filha daria à luz seu primeiro neto. Não havia ponte naquele trecho, apenas uma balsa improvisada que naquele dia específico parecia mais um brinquedo nas mãos das águas revoltosas. Você já se viu diante de um desafio aparentemente intransponível? Aquele momento em que o coração aperta e a razão diz para recuar, mas algo mais profundo impulsiona para frente? Foi exatamente essa a situação de seu João naquele dia. Compadre, deixa para ir amanhã. O rio está bravo hoje, aconselhou meu avô, observando as águas barrentas que corriam com força descomunal. Seu João olhou para o céu, depois para o rio, e então pronunciou as palavras que se tornariam lendárias naquela região. Sebastião, tem hora que a gente precisa confiar mais na fé do que na correnteza. E assim ele fez. Contra todos os conselhos, seu João preparou a balsa e se lançou às águas. Meu avô ficou à margem, de coração apertado, vendo a balsa ser jogada de um lado para outro como uma folha seca. No meio do rio, quando a situação parecia mais crítica, aconteceu algo que meu avô jurava ser verdade até o fim de seus dias. A balsa, que estava prestes a virar, subitamente se estabilizou. As águas ao redor pareceram acalmar-se, como se uma mão invisível tivesse aplacado sua fúria. Seu João chegou à outra margem são e salvo, e horas depois estava ao lado da filha, testemunhando o nascimento do neto. Quando voltou, dias depois, com o rio já mais tranquilo, todos queriam saber como ele havia conseguido atravessar naquelas condições impossíveis. Seu João, homem simples e de poucas palavras, apenas sorriu e disse: quando a necessidade é grande e a fé é maior, até as águas abrem caminho. Essa história não era apenas sobre um ato de coragem ou um possível milagre, era sobre entender quando seguir o fluxo da vida e quando desafiar a correnteza. Meu avô a contava sempre que alguém da família enfrentava dificuldades, como um lembrete de que às vezes é preciso confiar no invisível para atravessar os momentos turbulentos. Repare bem nas águas desse rio, ele me dizia enquanto jogávamos pedrinhas na superfície cristalina durante os dias de calmaria. Elas nunca param, nunca desistem, nunca discutem com as pedras no caminho. Elas simplesmente seguem, adaptando-se, contornando, e no final, são elas que moldam a paisagem, não as pedras. Ali, sentado à beira daquele rio, aprendi que a persistência silenciosa frequentemente supera obstáculos aparentemente intransponíveis. Que há sabedoria em saber quando persistir e quando recuar momentaneamente para reunir forças. Que a natureza, em sua simplicidade complexa, ensina lições que muitos livros não conseguem transmitir. Você também tem seu rio, suas águas interiores que precisam fluir.
Talvez já tenha enfrentado situações em que precisou decidir entre esperar a tempestade passar ou atravessar em meio à fúria. Quem sabe não seja hora de olhar para as águas ao seu redor e aprender com elas, como meu avô fazia. Anos mais tarde, quando o velho rio foi parcialmente represado para a construção de uma usina hidrelétrica, meu avô visitou o local uma única vez. Ficou horas contemplando as águas agora domesticadas, contidas, forçadas a seguir um caminho artificial. Quando voltou para casa naquele dia, estava silencioso, pensativo. À noite, sentado em sua cadeira na varanda, finalmente falou: "Domamos o rio, mas perdemos suas lições." E talvez essa seja uma das grandes verdades sobre o Brasil interior que se transforma. Domesticamos muito da natureza a nosso redor, mas corremos o risco de perder a sabedoria que ela generosamente oferecia. As águas do Rio das Almas, assim como os causos de meu avô, continuam fluindo em minha memória, ensinando-me diariamente sobre persistência, adaptabilidade e fé. Como você lidaria com seu próprio rio revolto? Que saberes as águas de sua vida têm a oferecer? Capítulo 3. A linguagem dos pássaros. Quem aprende a ouvir os pássaros nunca está sozinho nem desinformado. Esta era uma das frases preferidas do meu avô, repetida com a convicção de quem descobriu um segredo valioso. Para ele, cada canto, cada voo, cada comportamento das aves que povoavam abundantemente nossa região era um sinal, uma mensagem, uma previsão. Numa manhã de maio, acordei com meu avô me chamando excitadamente para fora de casa. O sol mal havia despontado e a névoa ainda pairava sobre os pastos como um véu diáfano, dando ao cenário um aspecto quase mágico. Venha ver, insistia ele, apontando para o céu. Uma revoada de papagaios verdadeiros cortava o céu na direção sul, muito antes da época habitual de sua migração. Era um espetáculo de cores e sons, aquelas manchas verdes e amarelas deslizando contra o azul claro da manhã, seus gritos estridentes ecoando pelos vales. "Olha só, isso é coisa rara", explicou meu avô. "Papagaio voando assim, todo junto, fora de época. Vem seca grande por aí. Você já reparou como às vezes a natureza nos envia sinais que nossa pressa moderna não nos permite decifrar?" Naqueles dias, confesso, duvidei da previsão do meu avô. Estávamos em plena estação chuvosa, os rios corriam cheios, as plantações verdejavam. Como poderia vir uma seca? 2 semanas depois, as chuvas cessaram abruptamente. Os dias se tornaram cada vez mais quentes. O céu permanecia de um azul impecável, sem nuvens. 1 mês se passou e a seca que se instalou foi a mais rigorosa que a região havia enfrentado em décadas. As plantações murcharam, os pastos amarelaram, os córregos menores secaram completamente. Os papagaios sabiam, disse simplesmente meu avô, sem qualquer tom de "eu avisei". Não era uma questão de vanglória para ele, era apenas a constatação de uma sabedoria ancestral, passada de geração em geração. Essa experiência me fez prestar mais atenção aos ensinamentos do meu avô sobre a linguagem dos pássaros. Aprendi que o canto do bem-te-vi pela manhã, mais insistente e repetitivo que o habitual, anunciava chuva, que quando os beija-flores apareciam em grande número perto das flores do quintal, era sinal de tempo bom por vários dias, que as andorinhas voando baixo indicavam mudança no tempo. O mais impressionante, porém, era como meu avô conseguia distinguir os tipos de cantos dos pássaros e seu significado específico. "Esse sabiá não está cantando de alegria", dizia ele certa vez, apontando para uma árvore próxima. "Está avisando os outros que tem uma cobra por perto." E de fato, minutos depois, encontramos uma jararaca deslizando pela grama alta não muito longe dali. Essa habilidade
não era exclusiva do meu avô. Era um conhecimento compartilhado por muitos dos antigos moradores da região. Pessoas que haviam crescido em íntima conexão com a natureza, observando-a, respeitando-a, aprendendo com ela. Era um saber que não vinha dos livros, mas da experiência direta, da observação paciente, da tradição oral. Seu Tibúrcio, um vizinho nosso já bastante idoso, certa vez me contou como esse conhecimento lhe salvou a vida. Ele trabalhava sozinho em um pasto distante quando notou um comportamento estranho nos urubus que circulavam no céu. Em vez do voo planado habitual, eles faziam círculos cada vez mais fechados, descendo gradualmente. O urubu não desce assim à toa, pensou ele, lembrando dos ensinamentos de seu pai. Inquieto, decidiu voltar para casa mais cedo, mesmo com o trabalho inacabado. No caminho, começou a sentir-se mal. Quando finalmente chegou em casa, caiu desacordado. Teve um princípio de infarto e, segundo o médico que o atendeu depois, se tivesse permanecido sozinho naquele pasto distante, provavelmente não teria sobrevivido. Os urubus sentiram o cheiro da morte se aproximando, explicava seu Tibúrcio, com a naturalidade de quem aceita os mistérios da vida sem questioná-los demais. Estavam se preparando, mas não era minha hora ainda. Em uma era de previsões meteorológicas via satélite e aplicativos que nos dizem instantaneamente se devemos ou não carregar um guarda-chuva, pode parecer anacrônico confiar nos sinais das aves para prever o tempo ou outros acontecimentos. No entanto, estudos científicos modernos têm confirmado muitas dessas correlações observadas pelos antigos. Aves realmente alteram seu comportamento em resposta a mudanças barométricas que precedem alterações climáticas. Algumas espécies podem detectar infrassons gerados por eventos como tempestades distantes ou até mesmo pequenos tremores de terra imperceptíveis aos humanos. O que para os antigos era conhecimento intuitivo, hoje encontra explicações científicas, sem que isso diminua em nada a sabedoria daquelas observações. A diferença, dizia meu avô, é que a gente aprendia olhando para o céu. Hoje, vocês aprendem olhando para aquelas telinhas. E havia em sua voz, não uma crítica, mas uma constatação melancólica de um mundo em transformação. Nas noites de verão, sentados na varanda, ouvíamos o coro noturno dos grilos e sapos, pontuado ocasionalmente pelo pio de uma coruja ou o chamado distante de alguma ave noturna. Meu avô fechava os olhos, concentrando-se nos sons, como quem lê um livro com os ouvidos. Ouve esse curiango cantando? Amanhã vem gente de fora nos visitar, dizia ele. E com frequência surpreendente, no dia seguinte, aparecia algum parente distante ou amigo inesperado. Você também pode começar a prestar mais atenção nos sinais da natureza ao seu redor. Mesmo nas grandes cidades, os pássaros ainda estão lá, adaptando-se, resistindo, comunicando-se. Seus padrões de migração, seus comportamentos, seus cantos ainda carregam mensagens para quem se dispõe a ouvi-los. Comece observando as espécies mais comuns em sua região. Note padrões em seus comportamentos. Relacione-os com mudanças no clima ou outros eventos. Com o tempo, você também começará a decifrar alguns dos segredos dessa linguagem ancestral. Como dizia meu avô, a natureza está sempre conversando. O problema é que a maioria das pessoas esqueceu como escutar. Capítulo 4. As festas que uniam gerações. Quem já participou de uma festa tradicional no interior do Brasil sabe que ela é muito mais que um simples evento social. É um ritual de pertencimento, uma celebração de identidade, um momento em que o passado e o presente se encontram em harmonia. E ninguém sabia aproveitar esses momentos melhor que meu avô. Lembro-me vividamente da preparação para a festa de São João em nossa pequena comunidade. Semanas antes, a agitação já começava.
As mulheres planejavam os quitutes que seriam preparados, os homens organizavam a estrutura da fogueira e do arraial, as crianças ensaiavam as danças típicas na escola. Era como se a vila inteira entrasse em um estado de efervescência coletiva. Meu avô, com seus 70 e poucos anos na época, transformava-se. O homem geralmente calmo e contemplativo tornava-se o centro de energia da festa. Era ele quem sabia a altura exata que a fogueira deveria ter, o momento preciso para acendê-la, as músicas certas para cada hora da noite. Uma festa não é só para se divertir, ele me explicava enquanto arrumávamos as bandeirinhas coloridas. É para lembrar quem somos, de onde viemos e passar isso para vocês, os mais novos. E ele tinha razão. Aquelas festas eram verdadeiras aulas de história cultural, transmitidas não através de palavras, mas de experiências vividas intensamente. Cada elemento tinha um significado. Cada tradição contava uma história. A fogueira, por exemplo, não era apenas um ornamento ou fonte de calor. Representava a luz que guiou os pastores até o local do nascimento de São João Batista, segundo a tradição católica que predominava na região. Mas também carregava significados mais antigos, relacionados às celebrações do solstício, que nossos antepassados já realizavam muito antes da cristianização. "Sabe por que a gente pula a fogueira?" perguntou-me certa vez meu avô, enquanto observávamos os jovens saltando sobre as brasas mais baixas, entre risos e gritos de encorajamento. Antes que eu respondesse, ele continuou: "Diz o povo antigo que quem pula a fogueira 7 vezes na noite de São João fica protegido de cobras e outros bichos peçonhentos por 1 ano inteiro. Mas o verdadeiro pulo é um compromisso com São João, um pacto de compadrio. Você já percebeu como algumas tradições, mesmo quando não compreendemos totalmente seu significado original, ainda nos conectam a algo maior que nós mesmos? É como se, ao participar desses rituais, nos tornássemos parte de uma longa corrente humana que se estende pelo tempo. As comidas também eram protagonistas dessas festas. Pamonha, curau, canjica, bolo de fubá, pé de moleque. Cada iguaria tinha sua técnica específica, seu momento ideal de preparação, seus segredos passados de geração em geração. Dona Divina, parteira aposentada e considerada a melhor cozinheira da região, comandava o preparo das pamonhas, como uma maestrina rege sua orquestra. As mulheres mais jovens descascavam e ralavam o milho sob sua supervisão rigorosa, mas afetuosa. Milho tem que ser colhido na lua certa e ralado no mesmo dia, ensinava ela. Pamonha não é só comida, é respeito pela terra que deu o milho, gratidão pela colheita, carinho por quem vai comer. Meu avô adorava contar como conheceu minha avó em uma dessas festas juninas, 60 anos antes. Ela estava ajudando a servir quitutes, com um vestido florido e uma flor de São João no cabelo. Ele, jovem tímido recém-chegado à região, foi desafiado pelos amigos a tirá-la para dançar quadrilha. Seu pai quase me matou com o olhar, ria ele relembrando o momento. Mas quando segurei a mão dela pela primeira vez, soube que valia a pena enfrentar todos os pais bravos do mundo. E assim, nascia mais um caos, mais uma história de amor que se entrelaçava às tradições festivas do interior. Quantos namoros não começaram em quadrilhas juninas? Quantos compromissos não foram selados sob a luz das fogueiras? Quantas alianças entre famílias não se formaram durante os festejos? As festas tradicionais também eram momentos de trégua, de superação temporária das diferenças. Famílias que mal se falavam durante o ano sentavam-se lado a lado para apreciar as apresentações. Patrões e empregados dançavam na mesma roda. A hierarquia social, tão rígida no cotidiano, tornava-se mais fluida durante as celebrações. Festa boa é aquela que todo mundo sai melhor do que entrou, filosofava meu avô enquanto observávamos o arraial lotado.
Uns saem com barriga cheia, outros com coração quentinho, alguns com promessa de amor, mas todos saem mais perto uns dos outros. Claro que nem tudo eram flores. As festas também tinham seus dramas e confusões. O excesso de quentão ou cachaça ocasionalmente levava a desentendimentos. Ciúmes explodiam quando olhares se cruzavam durante as danças. Rivalidades antigas ressurgiam em competições de quem fazia o melhor doce ou armava a barraca mais bonita. Seu Inácio e seu Tonico, por exemplo, mantinham uma disputa ferrenha sobre quem construía o mastro de São João mais alto e resistente. A competição durou décadas, com cada um tentando superar o feito do outro ano após ano. O curioso é que essa rivalidade, em vez de separá-los, criou um vínculo peculiar entre eles. Terminavam sempre bebendo juntos, ao pé do mastro vencedor, planejando em voz alta como fariam no ano seguinte. Às vezes, até briga faz parte da festa, comentava meu avô com sua sabedoria simples. O importante é que no final, todo mundo vai embora se falando, mesmo que seja para combinar a desforra no ano que vem. Com o passar dos anos, observei como as festas tradicionais foram se transformando. Elementos modernos foram incorporados. Alguns rituais se perderam. Novos significados surgiram. A quadrilha tradicional ganhou passos de danças contemporâneas. O forró pé de serra dividiu espaço com outros estilos musicais. Os jovens, inicialmente resistentes a participar do que consideravam coisas de velho, acabaram encontrando seu próprio modo de se conectar às tradições. Meu avô observava essas mudanças com um misto de melancolia e aceitação. Tradição que não muda morre, ele dizia. O importante é que o espírito continue, mesmo que a forma seja diferente. Em sua última festa de São João, já com a saúde fragilizada, meu avô fez questão de acender pessoalmente a fogueira, como sempre havia feito. Suas mãos tremiam um pouco ao segurar o fósforo, mas seus olhos brilhavam com a mesma intensidade ao ver as primeiras chamas se erguerem. Enquanto todos aplaudiam, ele se virou para mim e disse baixinho: "Lembre-se de continuar acendendo essa fogueira quando eu não estiver mais aqui." E é isso que tento fazer. Não apenas acendendo fogueiras físicas nas festas juninas, mas mantendo viva a chama dessas tradições, adaptando-as aos novos tempos sem perder sua essência, passando adiante os causos e ensinamentos que recebi. Você também carrega tradições festivas em sua memória? Que celebrações marcaram sua infância ou juventude? Como você as mantém vivas ou as adapta nos dias de hoje? As festas tradicionais do interior brasileiro são muito mais que momentos de diversão. São repositórios vivos de nossa cultura, pontes entre gerações, oportunidades de renovação dos laços comunitários. Em tempos de conexões virtuais e relacionamentos efêmeros, talvez precisemos mais do que nunca da sabedoria dessas celebrações ancestrais, onde o encontro real, físico, emocional entre as pessoas ainda é o que realmente importa. Como dizia meu avô, festa boa não é aquela que você vai para escapar da vida, é aquela que te faz querer viver mais e melhor. Capítulo 5. A medicina das plantas. Para cada mal que aparece, Deus já deixou o remédio crescer bem pertinho. Esta era uma das frases mais repetidas por meu avô quando o assunto era saúde e cura. Para ele, nascido e criado em uma época e lugar onde médicos eram raridade, o conhecimento sobre as propriedades medicinais das plantas não era um hobby ou uma curiosidade. Era uma questão de sobrevivência. Nosso quintal era um verdadeiro laboratório farmacêutico natural. Erva cidreira para acalmar os nervos, hortelã para problemas digestivos, alecrim para fortalecer a memória, poejo para gripes, arnica para contusões. Cada cantinho abrigava plantas cuidadosamente cultivadas. Algumas trazidas de longe, outras nativas da região, todas tratadas com um respeito quase reverencial.
Você já parou para pensar que muitos dos remédios modernos que tomamos têm sua origem em plantas que pessoas como o meu avô conheciam intimamente? Ou que conhecimentos preciosos sobre cura podem estar se perdendo à medida que as gerações mais antigas partem sem conseguir transmitir todo o seu saber? Uma das histórias mais impressionantes que meu avô contava era sobre como salvou a perna de seu Juvenal, um vizinho que sofreu um acidente com um machado. O corte profundo infeccionou, e o médico da cidade, após uma breve visita, declarou que provavelmente seria necessário amputar. Naquela noite, meu avô foi até a casa do vizinho com um embrulho de folhas e raízes. "Eu não garanto nada", disse ele com humildade. Mas meu pai e meu avô curaram feridas parecidas com isso aqui. O tratamento consistia em uma compressa de folhas de picão preto, babosa e mel, trocada 3 vezes ao dia, e um chá amargo de casca de ipê roxo e unha de gato para ser tomado em jejum. Uma semana depois, a infecção havia recuado significativamente. 1 mês depois, seu Juvenal já conseguia apoiar o pé no chão. 3 meses depois, embora mancando um pouco, ele voltou a trabalhar normalmente em sua roça. "Não foi milagre", explicava meu avô quando alguém mencionava o caso com admiração. "Foi conhecimento passado de pai para filho, testado pelo tempo. As plantas têm poder porque são parte da mesma natureza que nos fez. Nosso corpo reconhece o que vem delas." Esse conhecimento, no entanto, não era aplicado de forma leviana ou irresponsável. Meu avô tinha plena consciência dos limites de seu saber e não hesitava em recomendar a busca por ajuda médica quando percebia algo além de sua competência. Ele não via contradição entre a medicina tradicional e a moderna. Para ele, ambas tinham seu valor e lugar. "O médico estudou nos livros, eu aprendi com a vida", dizia ele. "Às vezes o caminho dele é melhor, às vezes o meu. O importante é não ter orgulho que atrapalhe a cura." Outra característica interessante da medicina das plantas, praticada por meu avô, era sua dimensão espiritual. Para ele, a eficácia de um remédio natural não dependia apenas de suas propriedades bioquímicas, mas também da forma como era colhido, preparado e administrado, e da fé tanto de quem preparava quanto de quem recebia o tratamento. Certas ervas precisavam ser colhidas antes do nascer do sol, outras apenas durante a lua crescente. Algumas exigiam orações específicas durante o preparo. Havia também restrições sobre quem podia colher determinadas plantas. Mulheres, menstruadas, por exemplo, deveriam evitar certas ervas usadas para problemas femininos, segundo a crença local. Maria das Dores, parteira e benzedeira respeitada na região, compartilhava muitos desses conhecimentos com meu avô. Eles trocavam mudas, sementes e informações sobre novas aplicações descobertas ou velhos usos redescobertos. Era comum vê-los juntos, caminhando lentamente pelos campos e matas ao redor, discutindo animadamente sobre as propriedades de alguma planta recém-encontrada. "Esse pessoal novo não tem paciência para aprender", lamentava Dona Maria. "Querem tudo na hora, já mastigado. Mas o conhecimento das plantas é como uma semente, precisa de tempo para germinar na cabeça da gente." E ela tinha razão. O aprendizado sobre as plantas medicinais exigia observação paciente, experimentação cuidadosa, memorização de detalhes sutis. Tudo isso em uma época sem internet, sem vídeos explicativos, sem a possibilidade de simplesmente googlar sintomas e tratamentos. Quando eu tinha cerca de 12 anos, comecei a acompanhar meu avô em suas caminhadas de coleta. No início, confesso, o fazia mais por obrigação ou falta de opção que por genuíno interesse. Mas, aos poucos, fui sendo capturado pela magia daquele conhecimento ancestral. Aprendi a identificar plantas pelos seus cheiros, texturas e formatos de folhas.
Descobri a importância de observar onde e como elas cresciam. Uma mesma espécie poderia ter propriedades diferentes dependendo do solo, da exposição ao sol, da proximidade com outras plantas. A natureza é a maior professora que existe, dizia meu avô enquanto me mostrava a diferença entre duas variedades de hortelã, que para meus olhos despreparados pareciam idênticas. Mas ela não grita para chamar atenção. Fala baixinho, só para quem tem paciência de escutar. Uma das histórias mais impressionantes que ouvi sobre o poder das plantas medicinais não envolveu humanos, mas um cavalo muito estimado por meu avô. Rosílio, como era chamado, sofreu uma picada de cobra no pasto. Quando o encontraram, já estava com a pata inchada e em visível sofrimento. Não havia tempo nem possibilidade de buscar um veterinário. Meu avô rapidamente preparou uma pasta com o que chamava de contraveneno, uma mistura de várias ervas machucadas com cachaça, e aplicou sobre o local da picada. Depois, deu ao animal uma infusão concentrada de ervas para beber. Durante toda a noite, ele ficou ao lado do cavalo, trocando as compressas e murmurando palavras de encorajamento. Pela manhã, o inchaço havia diminuído consideravelmente e, embora ainda debilitado, o animal já conseguia se apoiar na pata afetada. Animal não tem o poder da crença, explicava meu avô quando contava esse caso. Se o remédio funciona, neles é porque tem força própria, não é só fé de quem toma. Você já experimentou o poder de algum remédio natural transmitido por gerações em sua família? Ou talvez tenha encontrado alívio em chás e infusões quando remédios convencionais não ajudavam? Se sim, sabe exatamente do que estou falando. É importante ressaltar que nem todas as receitas caseiras eram inofensivas. Meu avô conhecia muito bem os perigos de certas plantas e era extremamente cauteloso ao recomendá-las. Sabia que algumas, em doses excessivas, poderiam causar mais mal do que bem. Outras, embora benéficas para certos problemas, eram contraindicadas para pessoas com determinadas condições. Remédio e veneno muitas vezes são a mesma planta, alertava ele. A diferença está na quantidade e no modo de usar. Lembro-me de uma ocasião em que uma nova moradora da região, vinda da cidade grande, procurou meu avô para tratar uma tosse persistente. Ele receitou um xarope de agrião com mel e própolis, mas alertou: a senhora não tome isso junto com o remédio para a pressão que a senhora usa. Espere pelo menos 2 horas entre um e outro. Quando questionado sobre como sabia que ela tomava medicamento para hipertensão, algo que ela não havia mencionado, ele sorriu e respondeu: a planta do pé dela e as unhas contam para quem sabe ver. Essa capacidade de observação aguçada era a parte fundamental de seu conhecimento. Ele não apenas conhecia as plantas, mas sabia ler as pessoas, identificando sinais sutis que indicavam suas condições de saúde. A cor da pele, a aparência das unhas, o brilho dos olhos, o odor natural do corpo. Tudo isso fornecia informações que orientavam suas recomendações. Com o passar dos anos e a chegada de mais recursos médicos à região, o conhecimento sobre as plantas medicinais foi gradualmente perdendo espaço e importância. Farmácias foram abertas, postões de saúde construídos, médicos começaram a visitar regularmente as comunidades mais remotas. Muitos jovens passaram a considerar o saber dos antigos sobre as ervas como algo ultrapassado ou até mesmo supersticioso. Meu avô observava essa transformação com sentimentos contraditórios. Por um lado, alegrava-se sinceramente com o acesso mais amplo aos cuidados médicos modernos. Por outro, entristecia-se ao ver um conhecimento tão valioso e pacientemente acumulado ao longo de gerações, sendo descartado sem maior reflexão. Não é porque chegou o novo que o velho perdeu valor, ele dizia.
As plantas estavam aqui curando gente muito antes dos comprimidos e vão continuar aqui quando muitos desses remédios de farmácia já tiverem sido substituídos por outros. E, de fato, o tempo parece estar dando razão ao meu avô. Nas últimas décadas, tem havido um renovado interesse científico pelas plantas medicinais tradicionais. Pesquisadores de universidades renomadas dedicam-se a estudar sistematicamente ervas usadas há séculos na medicina popular, confirmando em muitos casos sua eficácia e identificando os princípios ativos responsáveis por seus efeitos. Ironia do destino. Muitas das plantas que meu avô colhia nos campos e matas agora podem ser encontradas em cápsulas e frascos nas farmácias, com embalagens sofisticadas e preços nem sempre acessíveis. O conhecimento tradicional, antes transmitido oralmente e gratuitamente, agora retorna em forma de produtos patenteados por grandes corporações farmacêuticas. Felizmente, antes de partir, meu avô conseguiu transmitir boa parte de seu conhecimento, não apenas a mim, mas a várias pessoas interessadas da comunidade. Ele manteve até o fim de seus dias um caderno desgastado onde anotava meticulosamente suas descobertas e observações sobre as plantas medicinais. Esse caderno, agora em minhas mãos, é um tesouro de sabedoria prática que procuro preservar e ampliar. O conhecimento só vive de verdade quando passado adiante. Era uma de suas máximas favoritas. E é seguindo esse princípio que tento, à minha maneira, manter viva a medicina das plantas que aprendi com ele, adaptando-a aos novos tempos, mas preservando sua essência. A cada chá de erva cidreira que preparo para acalmar a ansiedade de um dia agitado, a cada compressa de arnica que aplico em um machucado, a cada xarope caseiro que faço para aliviar uma tosse, sinto-me conectado a uma longa linhagem de curadores populares que, como meu avô, encontraram na natureza os recursos para aliviar sofrimentos e restaurar a saúde. Como você pode incorporar um pouco dessa sabedoria em sua vida? Talvez começando um pequeno jardim de ervas medicinais na varanda de seu apartamento, ou aprendendo a identificar plantas benéficas em suas caminhadas pela natureza, ou ainda simplesmente resgatando e valorizando receitas de chás e remédios caseiros que fazem parte da história de sua própria família. A medicina das plantas não é apenas um conjunto de técnicas de cura, mas uma forma de se relacionar com a natureza e com o próprio corpo. É reconhecer-se como parte de um todo maior, conectado ao fluxo da vida que pulsa nas folhas, raízes e flores ao nosso redor. É, como dizia meu avô, ouvir o que a terra tem a nos ensinar sobre cura. Capítulo 6. Os segredos do tempo. Quem não sabe ler o céu está sempre desprevenido. Essa frase, repetida constantemente por meu avô, sintetizava sua relação com o tempo, não o tempo do relógio ou do calendário, mas o tempo atmosférico, o tempo das estações, o tempo que determina o ritmo da vida no campo. Em um mundo sem aplicativos de previsão meteorológica ou alertas climáticos instantâneos, saber interpretar os sinais da natureza para antecipar mudanças no tempo não era hobby de fim de semana. Era uma habilidade essencial que podia determinar o sucesso de uma colheita ou a segurança da família durante uma tempestade forte. Sentado na varanda de nossa casa em uma tarde particularmente quente de janeiro, meu avô observava fixamente o horizonte onde nuvens escuras começavam a se formar. Eu, com meus 13 anos, mal podia esperar pela chuva que amenizaria o calor sufocante. Vai ser tempestade forte, ele anunciou com seriedade. Olha como as formigas estão agitadas, carregando tudo para o formigueiro. E repara nos passarinhos. Estão todos procurando abrigo, nenhum cantando. E sente esse cheiro. É o cheiro da terra se preparando para beber água. Você já experimentou essa sensação? Esse cheiro peculiar que precede uma chuva forte?
Cientistas o chamam de petricor, um aroma resultante da combinação de óleos de plantas liberados na atmosfera seca e compostos produzidos por bactérias no solo. Para meu avô, era simplesmente o cheiro da chuva chegando, e ele podia detectá-lo muito antes que as primeiras gotas caíssem. Naquele dia específico, em questão de minutos, o céu escureceu completamente. Um vento forte começou a soprar e raios cortavam o firmamento em um espetáculo ao mesmo tempo belo e assustador. Não era uma simples pancada de chuva, como eu esperava, mas uma tempestade violenta que deixou parte da região sem energia por 3 dias e causou danos em várias propriedades. A natureza sempre avisa, disse meu avô quando a tempestade finalmente amainava. O problema é que a gente se desacostumou a prestar atenção. O conhecimento meteorológico do meu avô ia muito além da capacidade de prever chuva. Ele sabia, por exemplo, que quando o sol se punha vermelho intenso, o dia seguinte seria de tempo bom. Que quando as flores de certa árvore nativa abriam todas de uma vez, era sinal de que a seca estava para começar. Que formigas construindo ninhos mais altos que o habitual indicavam um período chuvoso prolongado. Sebastião Gouveia, um agricultor vizinho, costumava consultar meu avô antes de iniciar o plantio de sua roça. Certa vez, já com o terreno preparado e as sementes compradas, ele veio pedir a opinião do meu avô sobre o melhor dia para começar. Espera mais uma semana, aconselhou meu avô após observar cuidadosamente o céu e alguns sinais na vegetação ao redor. Vai chover antes, mas será pouca água. Não o suficiente para garantir que a semente vingue bem. Seu Sebastião, impaciente e temendo perder o tempo ideal de plantio, segundo o calendário convencional, ignorou o conselho. 3 dias depois, uma chuva leve caiu, aparentemente dando-lhe razão. Ele plantou imediatamente. No entanto, seguiu-se um período inesperado de estiagem que comprometeu seriamente a germinação. Quando finalmente choveu adequadamente, cerca de 8 dias após o plantio de seu Sebastião, muitas das sementes já haviam perdido viabilidade ou foram consumidas por pássaros e insetos. Na próxima vez não vou me apressar, admitiu ele, resignado, enquanto contemplava sua plantação rala e irregular. Esses conhecimentos não eram exclusivos do meu avô, mas faziam parte de uma sabedoria coletiva, desenvolvida e refinada ao longo de gerações de observação atenta e documentação oral. Ditados populares como céu pedrento, chuva ou vento, ou garoa miúda, 3 dias de chuva, não eram meras superstições, mas sínteses de padrões meteorológicos observados consistentemente ao longo do tempo. No entanto, com o passar dos anos e as mudanças climáticas cada vez mais evidentes, meu avô começou a notar como alguns desses padrões ancestrais estavam se tornando menos confiáveis. O tempo anda confuso, ele comentava com preocupação. As estações não respeitam mais o calendário como antes. Chove quando devia fazer sol, faz calor quando devia esfriar. Os bichos e as plantas também estão desorientados. Essa observação, e feita por um homem sem educação formal em meteorologia ou ciências ambientais, antecipava em décadas o que cientistas hoje descrevem como um dos efeitos mais perceptíveis das mudanças climáticas. A alteração nos padrões sazonais e a maior frequência de eventos climáticos extremos. Uma das histórias mais impressionantes que meu avô contava sobre a leitura do tempo envolvia seu próprio pai, meu bisavô Antônio, que teria salvado várias famílias de uma enchente devastadora na década de 1940. Segundo o relato, após dias de chuva constante, o rio que cortava a pequena comunidade onde viviam começou a subir. A maioria dos moradores não estava particularmente preocupada, pois aquele rio costumava encher todo ano sem causar grandes problemas. Mas meu bisavô
observando atentamente a coloração da água e o comportamento de certos animais, convenceu-se de que dessa vez seria diferente. Peguem o que puderem carregar e vão para o Morro Alto, ele teria aconselhado os vizinhos. Muitos riram e ignoraram o aviso, mas algumas famílias, que confiavam em sua capacidade de leitura dos sinais naturais, decidiram segui-lo. Na madrugada seguinte, uma enchente sem precedentes arrasou a vila. Casas foram levadas pela correnteza, plantações destruídas, animais afogados. As únicas famílias poupadas foram aquelas que atenderam ao aviso de meu bisavô. Como o senhor sabia? Perguntaram-lhe depois, e ele teria respondido simplesmente: as capivaras subiram o morro 2 dias antes. Elas sempre sabem. Bom, esse tipo de conhecimento intuitivo, baseado na observação direta e contínua da natureza, foi gradualmente perdendo espaço para abordagens mais tecnológicas e cientificamente validadas. E não há dúvida de que a meteorologia moderna, com seus satélites, radares e modelos computacionais sofisticados, oferece previsões mais precisas e abrangentes do que as técnicas tradicionais. No entanto, algo se perde quando abandonamos completamente essa conexão direta com os sinais naturais do tempo. A capacidade de observar, sentir e intuir as mudanças atmosféricas através dos sentidos. Algo que nossos ancestrais desenvolveram ao longo de milênios. Atrofia quando delegamos inteiramente essa função a dispositivos eletrônicos. O problema não é usar as ferramentas novas, dizia meu avô quando via alguém consultando a previsão do tempo no celular. O problema é esquecer de olhar para o céu depois de ver a telinha. E ele tinha razão. As previsões tecnológicas nos dão informações valiosas sobre tendências gerais, mas a experiência viva do tempo, o cheiro da chuva se aproximando, o calor peculiar que precede uma tempestade, a coloração específica do céu antes de um vendaval, continua sendo algo que só podemos apreender através da observação direta e sensível. Em seus últimos anos, meu avô já tinha aceitado consultar ocasionalmente a previsão do tempo na televisão ou no rádio, mas nunca deixou de fazer sua própria leitura dos sinais naturais, frequentemente apontando discrepâncias entre o que os meteorologistas anunciavam e o que ele observava no comportamento dos animais ou nas formações de nuvens. A ciência deles é boa para o geral, ele explicava. Mas aqui, neste vale específico, com esse morro protegendo do vento norte e esse rio influenciando a umidade, só quem vive e observa todo dia pode saber realmente como o tempo vai se comportar. Essa valorização do conhecimento local e específico, em contraposição às generalizações necessárias à ciência moderna, é algo que cada vez mais pesquisadores começam a reconhecer como complementar e não oposto ao conhecimento científico formal. Hoje, quando olho para o céu e reconheço padrões de nuvens que indicam mudança no tempo, ou quando sinto no ar aquele cheiro característico que precede uma tempestade, é como se meu avô estivesse ao meu lado, apontando e explicando os sinais. Esse conhecimento, transmitido através de gerações, conecta-me não apenas a ele, mas a uma longa linhagem de observadores atentos que aprenderam a ler os segredos do tempo nos pequenos detalhes da natureza. Você também pode redescobrir essa conexão. Comece observando regularmente o céu em diferentes momentos do dia. Note padrões nas formações de nuvens e como eles se relacionam com as mudanças de tempo que se seguem. Preste atenção ao comportamento dos animais antes e durante alterações climáticas. Gradualmente, você também desenvolverá sua própria capacidade de leitura dos sinais naturais. Como dizia meu avô, quem aprende a conversar com o tempo nunca é pego de surpresa pela vida. Fim da narrativa.